Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e hoje quero conversar com vocês sobre o tema da redação do Enem de 2022, que são os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Você esperava esse tema? Eu creio que não. Por quê? Porque todos estão afirmando que é um tema bastante inusitado. Porém, é um tema de grande relevância na política nacional desde o ano de 2007, quando foi criado um decreto de número 6040 pelo, na época, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criando a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, agora que sabemos que já existe esse conceito politicamente criado desde 2007, é importante a gente pensar, então, por que são tantos os desafios para a valorização destes grupos, comunidades e povos. Agora que você já está prestando bastante atenção, quero lhe pedir alguns favores. Primeiro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Segundo, se inscreva no nosso canal, vai ajudar para que eu possa estar aqui toda semana trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E por último, ative as notificações lá no sininho e você vai ser avisado de quando eu estiver por aqui conversando sobre ciências humanas. Combinado? Então vamos lá. Como antropóloga, cientista social, historiadora, tenho um profundo interesse sobre a história, a cultura e também todas as práticas sociais que permeiam a existência dos grupos ou dos povos e comunidades tradicionais. Entretanto, esse é um conceito que muitas pessoas desconhecem e é bom a gente aqui trazê-lo para que fique evidente que povos ou comunidades tradicionais são aqueles grupos que socialmente se organizam de uma forma diferenciada e que, baseados nos aspectos da ancestralidade da sua cultura, realizam as suas práticas e a sua existência. Essa existência, ela também está condicionada a um território tradicional. Vamos pensar aqui em relação aos povos indígenas, né? Desde as terras indígenas, as reservas e as áreas de mata, e os povos tradicionais quilombolas, que o território é tão significativo para fazer esse marco, né, de origem do grupo e também da sua construção enquanto coletividade. Se a gente pensar então nos desafios, analisando o decreto 6040, perceberemos que existem uma série de recomendações que pedem então para que sejam orientadas as políticas, as práticas para esses povos. E por essa razão, um dos primeiros aspectos que a gente precisa aqui chamar a atenção é sobre o entendimento que esses povos eles possuem uma grande diversidade. Essa diversidade ela é necessária ser exaltada para que a gente entenda sobre as urgências de reconhecimento, valorização e de respeito dessas outras formas de cultura e de práticas sociais. Ao mesmo tempo que há uma grande diversidade entre os grupos, povos e comunidades tradicionais, tem um outro ponto de grande relevância, que são os recortes, que são os marcadores para essa identificação desses grupos. Um dos recortes mais fortes é a questão da etnia, né? A gente aqui citou os povos indígenas do Brasil e também citei os povos quilombolas. Então, já citei aqui dois recortes de etnia. Mas é interessante a gente pensar que também tem um recorte de gênero, tem um recorte de raça, e tem outros recortes, como, por exemplo, um recorte etário, principalmente marcados pelo recorte da religiosidade e também da ancestralidade. Então, esses povos, eles têm sim em comum essa crença na existência, né, de um ancestral, ou de um conjunto de ancestrais e que norteiam as práticas e norteiam também o pensamento desses grupos.
Outro ponto que é colocado, então, para a gente aqui discutir essa questão dos desafios é o quanto é urgente a visibilidade desses povos, né, para que os direitos deles sejam garantidos e efetivados. Então, outro desafio seria dar visibilidade aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, para que assim não haja nenhuma violação e que, caso haja, todos possam estar então imbuídos de ajudá-los, né, a encontrar uma solução para aquele problema de grande urgência. Um outro desafio é também relacionado ao reconhecimento desses próprios direitos, inclusive o reconhecimento à posse da terra. Nós sabemos que os grupos, comunidades ou povos tradicionais, eles fazem um uso sustentável do território que eles habitam ou que eles usam, seja de forma permanente ou de forma temporária. Então, respeitar o uso desses territórios e também fazer a vigilância para que esses territórios não sejam atacados, não sejam alvo de ações, né, de grileiros, de madeireiros ou de qualquer grupo que tenha interesse sobre os recursos daquela terra e que assim desorganize a existência daquela comunidade, daquele grupo tradicional, é fundamental. Então, esse desafio posto é um desafio político, é um desafio governamental de manter as fronteiras desses territórios, né, que são territórios sagrados, que são territórios com bastante sentido para aquele grupo, para a sua vivência, para a sua existência, para a sua sobrevivência, e que haja, assim, essa ação governamental para proteger essas fronteiras, proteger esses territórios e, assim, garantir também esse direito para os grupos que nós estamos conversando hoje. Um ponto também que é muito importante é que a política, né, nacional de desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, ela precisa ser de fato efetivada. Desde 2007, desde a sua criação, essa política ela vem sendo, sim, organizada, ela vem sendo estudada, porém falta uma grande articulação nacional para que ela seja, de fato, eficiente e eficaz enquanto uma política pública social. Então, é importante aqui a gente pensar que os desafios são imensos. E enquanto professora, né, enquanto educadora, creio que um desafio que está sendo posto aqui também é para a rede de ensino, né? Que a rede de ensino implemente as leis que obrigam o estudo da cultura, da história, tanto dos povos indígenas quanto dos povos de matriz africana. E isso realmente vem sendo posto já há muito tempo, né? E que a gente ainda não tem esse respaldo, a gente ainda não tem essa visibilidade dentro da sociedade brasileira. Percebemos que os desafios, eles são vários. Então, essa redação do Enem, agora do ano de 2002, ela é extremamente interessante porque ela fez o Brasil inteiro parar para pensar que esses povos precisam de visibilidade, mas que eles precisam de proteção, que eles precisam de implementação das políticas públicas sociais, que eles necessitam de, acima de tudo, valorização, respeito à sua diversidade e à sua existência. Então, a gente está aqui pensando em diversas possibilidades de discussão, mas que são também uma agenda para os governos, para as instâncias, né, também educativas, como a escola, para que a gente pense na urgência e na necessidade da garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e também para que eles possam, assim, existir em sua plenitude, com todas as suas garantias sociais e, acima de tudo, com a sua cidadania realmente preservada e garantida por lei. Então, quero agradecer aqui a vocês que ficaram comigo. Espero que vocês possam
ter gostado dessa aula e mais ainda que vocês se interessem por conhecer mais sobre os povos e comunidades tradicionais do nosso país e que também entrem, né, nessa discussão, que também façam parte dessa reflexão sobre a garantia de direitos, a garantia da cidadania para todos e todas no Brasil. Um forte abraço, até logo. Espero vocês no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau!